Olá, você que vai fazer prova para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A gente vai falar um pouquinho sobre a prova discursiva do CESP-Sim. Né? Este é um concurso muito interessante, normalmente é um concurso que nomeia bastantes pessoas. Né? Houve um último concurso aí, salvo engano, 2015, 2016, e novamente nós temos aí TJDF na área, porque aquele concurso teve uma validade muito pequena. Novamente, vocês têm aí a oportunidade de mudar o ano de vocês em 2019 e ingressar como servidores. Por isso, gente, é muito importante entender o que a banca, tá certo, que está aí prevista para fazer o concurso, tem cobrado em suas provas discursivas. Muita gente entende discursiva como uma disciplina que é parada no tempo, e não é bem assim, tá? Eu sempre, aqui nas minhas dicas que eu trago para os meus alunos, o pessoal que me segue nas redes sociais, eu gosto de mostrar, apresentar exemplos, né, para você conhecer bem, tá bom? Bom, se você não me conhece, está ouvindo a minha voz, meu nome é Júlia Andrade e eu sou professora discursiva há pelo menos 15 anos para concurso público de português, há quase 20 anos, né? Aliás, já fez 20 anos em janeiro. Tem um vasto conhecimento dessas discursivas e discursiva do CESP, então, de frente para trás, de trás para frente. O pessoal conhece aqui o nosso curso. Hoje eu estou à frente do Turma de Redação, não é? Que é um curso que é exclusivamente voltado para discursivas, e vou falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo com o CESP, porque às vezes você faz concurso ter uma idealização, tá bom? Você não está me vendo porque eu estou gravando este material de dicas direto do escritório de correções do Turma de Redação. Então fica uma galera trabalhando e eu, naturalmente, aqui abro a tela do computador para poder conversar com vocês. Então, um áudio, imagem aqui do material, tá bom? Vamos lá, gente. Balanço sobre as últimas provas aplicadas aí pelo CESP. Quando você pensa nas últimas provas que foram aplicadas para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, você vai se lembrar de que foram provas, acho que eu vou passar o material um pouquinho, tá? Até chegar a isso aí, de que foram provas que trataram de questões teóricas dentro daqueles direitos bem basilares, tá certo? Nós temos aqui, por exemplo, a prova de nível superior, que tratou de elementos do crime e tipos, né, conceitos vinculados à culpa. Então você vai ver que é uma questão bem teórica, mas bem teórica. Aqui nós temos também a do nível médio, que vai pegar um conceito, mas a base do direito, o conceito de jurisdição, tá certo? E vai falar sobre modalidade de resolução de conflitos. Então, o que você tem, né, é uma banca que vai trabalhar conceitos, vai trabalhar princípios. Gente, se isso já aconteceu lá atrás, em 2016, já pronunciava uma mudança de postura do CESP. O CESP, antes do concurso TJDF, gostava de trazer temas difíceis, mas era uma época de grande concorrência no concurso público, então você trazia um desafio mesmo, né? E havia um quantum de provas com condições de serem corrigidas porque as pessoas sabiam o resultado daquela prova. Hoje isso não acontece mais, você tem uma concorrência bem menor no concurso público se comparado a alguns anos. Isso eu falo olha o tempo que eu tenho de trabalho no concurso, né? Então você tem uma concorrência mais localizada, mais consciente, as pessoas não estão simplesmente se inscrevendo no concurso, elas estão se inscrevendo no concurso para efetivamente estudar para determinado concurso e não sair dando tiro para tudo que é lado, porque a gente já sabe que isso realmente não resolve, né, se não tiver foco. Então acontecia isso no passado, de você ter temas difíceis. Hoje você tem temas mais fáceis. E esse processo começa com o TJDF e chega em 2018, tá bom? Vou passar aqui, desculpem. Chega em 2018 também apresentando temas bastante alcançáveis aí pela maioria dos redatores. Então há temas relativamente fáceis. Quando o aluno não consegue redigir, porque ele realmente não estudou suficientemente para poder trabalhar aquilo. Os temas têm pegado, gente, a base dos conhecimentos. Eles não têm entrado em nenhum assunto com muito aprofundamento. O CESP tem pelo menos 3 ou 4 características, né? Vamos dizer assim, de escolha dos seus temas. Às vezes se costuma escolher um tema que está na moda, ou seja, está na crista da onda, vamos dizer assim, mas não se escolhe aquilo que é o aprofundamento daquela temática. Muito pelo contrário, os caras buscam conceitos, certo? Conceitos bem basilares, princípios. Só para vocês terem noção, na prova do STJ, prova de oficial de justiça, caiu
ato administrativo, certo? Os requisitos de validação de um ato administrativo. Poxa, quantos de vocês não estão cansados de ouvir um professor de administrativo abrir praticamente um curso com esse assunto? Então era coisa muito simples. Bom, esse é um dos caminhos que o CESP escolhe. Outra questão que o CESP também trabalha é a questão da competência, não é? Eles têm ido muito assim, a competência de cargos, competência daquela instituição, tá certo? Então eles têm trabalhado bem a base mesmo. E é interessante que a gente, quando aqui no Turma de Redação, a gente também recebe redações na fase recursal, é muito interessante como é que a gente nota o quanto os alunos, né, às vezes dominam determinados assuntos, sabem aquele assunto, mas por que são reprovados? Por que alguns passam e outros ficam, mesmo diante de um assunto simples para você escrever sobre ele? Gente, é a mesma questão que acontece numa entrevista de emprego. As perguntas geralmente são iguais para todo mundo e são perguntas bem diretas que qualquer pessoa tem capacidade para poder resolver. Em geral é assim. E o que acontece? Algumas pessoas vão e outras ficam. É porque depende da dosagem da fala. Aqui no texto escrito depende da dosagem do escrito, depende da precisão, depende do saber ouvir. Aqui depende do saber ler. Não é? Então, nós temos essa questão. Vou mostrar para vocês algumas situações, certo? Até sempre tudo que eu falo eu gosto de trazer exemplos, tá bom? Nós temos aqui, essa aqui vou pular, foi o Ministério Público. Depois eu comento com vocês sobre essa questão que foi bem curiosa no Ministério Público. Mas eu vou pegar aqui esse exemplo número 2, que foi do TCE de Minas. Foi um dos últimos concursos que o CESP fez. Eu sei que não é a área de vocês, mas eu estou mostrando a estrutura. O que as pessoas normalmente erram? Por exemplo, isso aqui foi uma das questões do TCE de Minas. Havia 2 questões. E a questão número 1 tratou exatamente de competência do TCU. Que é uma competência do TCU na vida de um aluno que estuda TCE? A base. Porque esse aluno é uma das primeiras coisas que ele estuda. E vê, e revê, e repete. E competência passa, né? Competência institucional passa por todo o estudo dele de forma bastante repetida. Então eles sabiam falar sobre isso. Outra, Tribunal de Contas, né, além do seu trabalho de auditoria, ele tem também um trabalho de fiscalização. E aí a banca perguntou sobre finalidades e objetivos da fiscalização financeira orçamentária. Isso aqui também, gente, é um caput de um artigo na Constituição, com no máximo 2 leis. E detalhe, as 2 leis não vão falar exatamente sobre o que está se pedindo aqui. Né? Tem lá a 4.320, que vai trabalhar a questão dos controles, e tem a LRF, que vai trabalhar a gestão fiscal. Então, quer dizer, mas a fiscalização mesmo estava lá na Constituição. É a base, é o início das provas de tribunais de contas. Todo mundo sabia esse assunto. Quando a gente pega as discursivas, você nota, o conteúdo está ali. Mas o que deu errado? O que deu errado? Vamos às dicas? Primeiro, o CESP ele vai trazer para vocês situações. Que tipo de situação? Situações para testar a ansiedade do aluno. São situações muito simples. Por exemplo, aqui você vai ver que tem 2 itens. Mais 2 itens, aí o aluno pensa, poxa, eu tenho poucas tarefas. Não, o aluno se engana. Aqui existe um mundo de tarefa nestes 2 itens. Um mundo bem extenso de tarefas. Por quê? Só as competências do TCU, né, ocupavam ali umas 35, 40 linhas num texto de 60 linhas. Ocupava praticamente metade. A banca, de forma maldosa e bastante indutiva, pediu para a pessoa descrever. O que aconteceu? Quem saiu descrevendo e não pensou a discursiva como um todo, não percebeu que faltariam linhas para terminar o item 2. E tem muito aluno que faz ele comete um pecado que eu acho assim, mortal, ele se arrisca muito, que é não fazer não pensar o rascunho. Não precisa você fazer uma redação inteira no rascunho, mas você precisa pensar o tamanho daquilo na hora que você vai pro rascunho. Para você ter uma noção e pensar, peraí, o que está me pedindo no item 1, se eu não tomar cuidado, eu vou falhar no item 2. Gente, incrivelmente as pessoas têm falhado no último item, tá bom? Isso tem acontecido bastante nos concursos. A banca joga o desafio, a pessoa não percebe o tamanho da tarefa. Então, existem temas do CESP que você vai responder com folga.
E aí você vai aprofundar o conhecimento quando você perceber, peraí, este tema eu consigo respondê-lo com quase metade das linhas que são previstas. Então é melhor eu aprofundar um pouco o estudo, porque o padrão de respostas da banca vai trazer esse aprofundamento. Já o item, já existem outros temas em que você precisa ser bem objetivo. Então, se deu bem nesta prova quem simplesmente citou as competências e não aprofundou, tá? Muitos alunos tentaram o recurso, né, contra a palavra descreva, a fase recursal, questionando a banca. Poxa, mas pediu para descrever. Tá, você descreveu, só não sobrou tempo para o último. Ou você não conseguiu terminar todas as competências. E daí? Difícil, muito difícil driblar a banca numa situação como essa. Ela joga o desafio, né? Ainda nesse mesmo concurso, o cargo 1 deste concurso trouxe uma questão bem curiosa. A questão número 2, aqui não trouxe aqui não, mas eu vou comentar por alto com vocês, que é para vocês prestarem atenção por que vocês não passam em concurso. O cargo 1 deste concurso trouxe uma questão bem interessante. Eles falavam sobre um assunto denominado sistema suricato. Cargo 1 era cargo de administração. E aí algumas pessoas na segunda-feira encheram meu e-mail perguntando o seguinte: a banca pode cobrar alguma coisa que está fora do edital? Eu falei, não, só pode cobrar o que está no edital. Ah, então a discursiva pode ser anulada, porque cobraram um tal de sistema suricato e a gente não estudou, não tinha isso no edital. Ok, vamos esperar então lançar a prova, para a gente ver o que pode acontecer. Quando o CESP publicou a prova, observando a prova com calma, eu vi que não era o sistema suricato. O sistema suricato era o pano de fundo para uma cobrança muito simples. Eles colocaram um sistema que tinha características que lembravam a nova gestão pública. E perguntaram como que aquele sistema se integrava dentro da nova gestão pública. Ô, gente, era para falar sobre a nova gestão pública. Todo mundo que estuda administração sabe esse assunto. Entendeu? Sabe os conceitos, sabe as características, porque esse assunto é até fácil. Então, é isso que eu falo para vocês. A banca traz uma situação, ela envolve o candidato. Se ele não prestar atenção, ele se atrapalha, tá bom? Então, é isso que tem acontecido com uma certa frequência no CESP, certo? Então, quer dizer, você corre risco aí de encontrar demandas amplas. E tem que prestar atenção. São muitas as pegadinhas. Na nossa aula 1, no Turma, eu me ocupo basicamente de mostrar todos os temas e todos os riscos. Tipo, fazer um mapa para o aluno. Olha, um mapa dos riscos. Cuidado na hora que você estiver lendo se você encontrar tal assunto. Cuidado na hora que você estiver lendo se tiver uma expressão no plural. Como é que você se comporta. Cuidado com tópicos que vêm recheados de tarefas, né? Tem sempre um E que vai te indicar uma forma de organização diferenciada daquilo ali, né? A maioria vai correr para determinado caminho e você precisa entender que não pode fazer isso. Então, essa é a questão. O CESP, então, gente, ele trocou a dificuldade de conteúdo, né, por um texto bem estruturado. É isso que a banca quer ver. Ela quer ver a capacidade de você, diante de um obstáculo, raciocinar e simplificar esse obstáculo, ou seja, derrubar esse obstáculo de forma simples. Isso vai pesar bastante na sua discursiva, tá bom? Hoje, a coerência, ela passa a ter um valor, né? A coerência é a combinação, as formas de combinação, a forma de percepção, certo? De determinadas situações do texto. Hoje, a coerência tem um valor tão grande que ela é avaliada na apresentação do texto e avaliada na escolha dos seus argumentos. Eu cito uma situação. Se a banca vai falar com você sobre competências, por exemplo, e vamos pensar, essa situação do TCU, 13 competências, mas de repente ela pede um número restrito de competências e naturalmente ela vai associar essa restrição a uma determinada situação, ou seja, você vai ter que selecionar competências, né? Dentre aquelas que você conhece, você vai destacar aquelas que de fato têm uma coerência, combinam com aquelas situações. Então, isso que eu estou mostrando para você são alguns exemplos do que você vai enfrentar, tá bom? Ano passado, né, houve um alarde assim, em torno dessa questão. Eu tenho necessidade de fazer introdução e conclusão agora nas discursivas do CESP, Júnior, porque dizem que mudou e tal. Gente, eu vou explicar para vocês. Não mudou nada. A questão é muito simples. Durante alguns anos, né, em que havia, por exemplo, a banca fazia 40 concursos públicos no ano,
ela praticava uma diversidade de enunciados que ficava imperceptível porque predominava um enunciado padrão do CESP, que é este enunciado aqui, que vocês vão encontrar. Por exemplo, como este aqui do MPU, tá bom? Tem o tema central e 3 ou 4 tópicos, tá bom? Então predominava esse tipo de situação. O que aconteceu? Também havia situações, tá certo, gente? Como essa daqui, da Polícia Federal, que aconteceu também ano passado, mas também havia anos anteriores. Deixa eu ver se eu trouxe a questão aqui, trouxe. Em que a banca te traz os 3 tópicos, sim, mas antes disso ela te pede um posicionamento, né, a respeito de alguma coisa. Aqui a banca até deixou claro porque veio pontuação bem explícita, mas em alguns editais, em algumas provas você não tem essa pontuação explícita e as pessoas simplesmente não veem. Por exemplo, MPU 2010 aconteceu isso. MPU 2013 aconteceu isso. Né? 2013, 2015, agora eu não lembro mais. Aconteceu isso também. E já no MPU 2018 não aconteceu isso, ela trouxe um padrão comum. Então o que eu quero dizer para você é que sempre aconteceu. É que em 2018 ficou mais visível, porque a quantidade de concursos públicos que havia em 2018 era muito reduzida. Então você conseguia ver a diferença de uma prova discursiva para outra. Quando você tem 40 concursos, os professores acabam pegando aquelas provas que são mais famosas, então acabam não percebendo todas as diferenças, né? No meu caso, Júnior, que praticamente mexo com discursiva dia e noite, noite e dia, então eu te falo o que acontece. A variedade de enunciados do CESP, ela não é nova, ela é bastante antiga. Tá certo? Júnior, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E quando a banca pede esse posicionamento, isso quer dizer que eu tenho que fazer uma introdução? Você pode fazer uma introdução, você pode fazer uma conclusão, você pode se posicionar no correr do texto. É claro, gente, que essa liberdade, essa discricionalidade que você tem, vai depender também dos tópicos. Porque existem tópicos, por exemplo, como o tópico 1, ele tem caráter introdutório aqui, proteção da criança e do adolescente pelo Estado. Então, eu já sei que isso aqui tem um caráter introdutório. Eu vou trabalhar com algo que é basilar, com o início de um direito, né? Então, eu não preciso usar esse posicionamento como um elemento introdutório. Eu posso passar esse posicionamento para o final do texto. Então, existe também o local das coisas, conforme os itens enunciados. Você precisa passar por esse tipo de situação. Para que as coisas, quando se apresentarem diante de você, quando você estiver lendo a prova, para que você não tenha, por exemplo, grandes sofrimentos ao ler o seu tema e não perceber determinadas nuances, certo? Que o examinador vai trazendo aí para você. Perfeito? Então essa é uma questão. Outra questão, gente, que vem ganhando força, né, até trouxe aqui alguns trechinhos de redação dos candidatos, é questões ligadas à estruturação do texto. Veja que a banca vai avaliar a estruturação não só nos itens temáticos, isso aqui é o espelho daquele tema da PF, tá? Não só nos itens temáticos, mas ela também vai analisar a estruturação dentro dos parágrafos, né? E vai ter uma incidência aí aqui também nos itens e também na nota de apresentação, ou seja, a banca está pontuando boa estruturação em todos os setores. Como é que ela faz isso, né? Vamos supor que um desses itens aqui valha 4 tópicos. Então, normalmente ela divide isso por 3, né? Aí ela alcança este valor aqui, 1,33. Ela vai dedicar essa nota para avaliar todos os seus períodos, todas as partes concernentes àquela resposta. E vamos supor que você formou um período sem coesão, um período um pouco sem sentido. Se eu com um ponto final, não tem muito sentido. Ela divide a nota daquele conteúdo que você alcançou por 2 e chega a este valor aqui. E assim ela vai distrair nota daqui. Daqueles 4 pontos, por mais que você tenha acertado quase tudo, não é? Você vai ficar com 3,33 em razão de alguma má redação. Então hoje você precisa entender elementos que a gente chama de elementos que representam a continuidade do texto, não é? Por exemplo, essa redação aqui, vocês estão vendo, olha só, o nosso aluno tirou total em praticamente todos os itens, né? Eu trouxe um trechinho para te mostrar um trecho da redação dele, como que ele redige com muita clareza, redige bem, né? Adquiriu essa condição, esse condicionamento textual. Então ele começa falando o seguinte:
A proteção da criança e do adolescente deve ser almejada pelo Estado. Então ele fala, ele respeita o primeiro item, que é a proteção integral da criança e do adolescente pelo Estado. Ponto. Para isso, vou fazer aqui uns retângulos aqui para você prestar atenção, tá? Para isso, tem a seu favor um sistema jurídico amplo, dos quais se destacam 2 pontos: a Constituição Federal, a Lei 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Essa proteção, segundo Napoleão Casado, e vai embora. Ora, vou mostrar aqui também, ó. Vale ressaltar ainda o que acontece. A cada ponto final, este candidato aprendeu a empregar os chamados nexos de continuidade, os nexos de progressão e de encaminhamento, que são necessários à clareza do texto. Então, antes de falar, por exemplo, das normas que protegem a criança, ele trabalha com uma sistemática de coesão. Você vai ver esses elementos que eu destaquei, são elementos ou que resgatam a informação anterior, ou que trazem um aditivo de informação, ou trazem uma oposição de informação. É interessante que a maioria de vocês trabalha bem a oposição de informação, mas os elementos de continuidade, a maioria erra mesmo sabendo o conteúdo, mas tem dificuldade para fazer uma abordagem clara. É por isso que eu falei com vocês. A discursiva no concurso, gente, ela tem essa característica. Hoje, ela é muito mais redacional, ela é muito mais voltada para aquilo que você vai apresentar, tá certo? Bom, acho que eu já dei algumas dicas que são interessantes aqui para vocês, já falei um pouquinho sobre como a banca se comporta, não é? Se você quiser saber mais um pouco, não é? Vai lá, já falo de mais uma dica. Preste atenção, faz mais uma dica. Vamos lá, já que eu trouxe aqui. Veja, eu vou voltar naquela prova do pessoal do TCE de Minas, não é? E você vai ver que esse item 2.2 vai pedir finalidades e objetivos da fiscalização financeira orçamentária. Gente, olha que detalhe interessante. Se você for a qualquer norma que vai tratar de fiscalização financeira orçamentária, você não vai encontrar explicitamente de forma expressa, ou seja, você não vai encontrar de forma expressa suas finalidades e seus objetivos. Isso você não vai encontrar. O que você vai encontrar é o conceito dessa fiscalização, os princípios a que ela deve observar e vamos dizer assim, a sua abrangência. É isso que você vai encontrar, esses 3 elementos. E o aluno estuda assim. Chega à prova, a banca pergunta isso. O que acontece? Os alunos colocam tudo que eles sabem sobre fiscalização financeira orçamentária, mas erram. Veja só que a banca tirou 1/3 da nota. É nota de redação, tá certo? Alguma coisa aí pode tirar em conteúdo, mas foco aí é redação. Por quê? Ora, o fato de não ter na lei a expressão que a banca trouxe não quer dizer que você não saiba encaixar. É como se você tivesse que, dentro da lei, observar um item que está presente ali e apresentasse as finalidades. Hoje, todo fim na administração pública, todo fim é o respeito ao, vamos dizer assim, ao cidadão, ao cidadão, atendimento ao bem comum. Então, quem pensou em elementos ligados à democracia, cumprimento de preceitos democráticos como transparência, pensou no atendimento, né, transparente para o cidadão, a pessoa matou as finalidades. E os objetivos, professora? O objetivo, você poderia associar esse objetivo a elementos principiológicos. Sempre tem dado certo no CESP, não é? Você vai dizer o seguinte, que os objetivos da fiscalização financeira estão atrelados, por exemplo, à observância a princípios orçamentários. E aí você diz quais. Então a banca já entendeu que você já encaixou dentro daquela gaveta chamada objetivo. Entendeu? Então cuidado, que às vezes ela manda para você algumas demandas e você precisa entender o que ela está querendo com isso. Né? E aí, gente, é só treinando. Para não ter susto, é só treinando. Né? Então não adianta depois você ficar reclamando. Acontece quando termina uma prova, o aluno ele se põe a reclamar muito. Poxa, a banca pediu uma coisa que não existe, o professor não está sabendo, a professora de área não está sabendo dar uma resposta sobre isso, diz que tem que entrar com recurso. E não adianta, a banca não vai te atender, tá bom? Bom, resumindo, chegando aqui ao final, se você gostou da nossa explicação, quer estudar conosco no Turma de Redação, o Turma a gente está com uma promoção de verão, gente, que vai até o dia 10 de fevereiro. Então já estou avisando, passou de 10 de fevereiro, vida normal. Essa promoção, ela traz um desconto bastante
chamativo, você vai compor aí até 4 discursivas, tá certo? Para o seu concurso, naturalmente treinando situações como essas, né? Situações que você viu, outras situações também que são desafiantes. A gente vai levar até você, vai comentar essas situações de risco, né? A forma de você superá-las. Aula número 1, você vai ver tudo o que aconteceu recentemente em termos discursivos do CESP, comentados aí por mim, né, que vou mostrar para você as situações, os erros que os candidatos cometem, para você não cair nesses erros. Né? O nosso curso, ele tem conseguido aí médios tão... Os nossos alunos têm conseguido desempenhos tão bons que a gente precisa de que o aluno passe no concurso às vezes, né? Aqui é um curso de discursivas. Então, às vezes o aluno tira o total, mas não teve um bom desempenho nas objetivas. Ele fica feliz, mas ao mesmo tempo triste. Ele fala, olha, eu consegui, né? Fui muito bem na discursiva, muito obrigado, mas estou agarrado na objetiva. Então a gente tem colocado para ajudar uma aula final que é um bônus de língua portuguesa, que fica residente ali no seu curso, que vai trazer para você um mapa da prova, ou seja, para facilitar a sua vida, direto ao assunto, e mais de 10 provas comentadas. Não são 10 provas, são mais de 10 provas. Por quê? 10 provas é o que já tem. Né? A gente vai entrar em 2019 exatamente o quê? Com mais provas elaboradas pelo CESP, tá bom? Então você ainda vai ter esse bônus de língua portuguesa para te ajudar a alavancar pontos aí na prova objetiva, tá certo? Então, gente, se gostaram, nós estamos ali no site do Turma, o curso completo, que é esse curso que traz para você todo um painel do que acontece, né, com as discursivas do CESP, para você escrever. Mais tarde teremos treino de questões, né? A gente vai ter a modalidade de treino para você escolher também, se você quiser dar continuidade. E a gente aguarda você, então, nesta preparação, torcendo para que você se torne servidor o mais rápido possível, ainda em 2019.